tranquila, é uma voz... Aliás, todos da sala leem muito bem. Então vamos começar com esse texto, aqui é do Friedrich Nietzsche, que começa com o tema, que começa com a frase do Nietzsche: o contemporâneo é o intempestivo. Nós vamos retomar isso aqui, ó. Arte contemporânea, experimentalismo como ponto de partida. 3, 2, 1, lendo. Tradicionalmente falando, sabe-se que a arte pode se manifestar de inúmeras maneiras: literatura, música, teatro, dança, cinema e artes plásticas. No entanto, um olhar menos conservador verifica que atualmente não existe uma fronteira muito rígida que represente os limites entre essas diferentes manifestações artísticas. Nesse contexto, percebe-se a construção artística a partir do diálogo entre essas várias possibilidades, da confluência de estratégias diversas, convergindo para a lógica do hibridismo das expressões. Ótimo! Tais procedimentos... Pause. Olha, esse primeiro parágrafo é um parágrafo complexo. Aliás, eu adoro coisas complexas para a gente entender, decodificar o que está sendo falado. Eu gosto muito de textos complexos, e esse texto ainda é todo complexo. Está falando o seguinte, que tradicionalmente falando, a gente sabe que a arte pode se manifestar de várias maneiras, né? A literatura trabalha com arte, a música, o teatro, a dança, o cinema, as artes plásticas, tudo isso é arte, tá? Mas um olhar assim mais moderno, um olhar menos conservador, ele sabe que não existe muito uma fronteira, uma separação entre essas manifestações artísticas. Quando eu falo de literatura, parece que não tem nada a ver com música, parece que a música não tem nada a ver com teatro, parece que o teatro tem nada a ver com a dança, não tem nada a ver com o cinema. Não, tem a ver sim. Apesar de cada qual ser uma coisa, teatro ser uma coisa, música ser outra, cinema ser outra, essas artes estão interligadas, não é? Essas artes mantêm relação de uma com a outra. Elas dialogam entre si. Quando fala aqui, olha, possibilidade da confluência de estratégias diversas. Vocês podem não ter entendido o que está falando aqui. Né? O que é confluência de estratégias diversas? Confluir é unir, é julgar no mesmo ponto. Então, ô Márcio, oi. O Vinícius pediu para avisar aqui, não sei se realmente é o que ele diz, mas ele falou que vai papar. Quem disse isso? O Vinícius falou que vai dar uma comidinha aí porque não quer comer comida fria, então ele vai papar. Vai sair da aula para papar. Tá, fala que ele vai papar também durante a recuperação. Depois transmite a ele. Bom, Beleza, aí, meus amores, estão confluindo estratégias diversas, né? E o que acontece, então? Hoje existe uma coisa híbrida. O que é uma coisa híbrida? Uma mistura. Hoje nós temos vários tipos de artes conversando um com o outro e fazendo uma mistura, apesar de cada qual ser ela própria. Próximo leitor, por favor. Posso ir? Pode, é um prazer. Tá bom. Tais procedimentos são responsáveis por garantir uma feição ao que hoje se chama de arte contemporânea, principalmente ao tratarmos das artes plásticas. Isso denota o fato de que os artistas contemporâneos não se preocupam com o experimentalismo e com a ruptura de tradições, processos que podem ser realizados de inúmeras... Ótimo! Olha, tá falando o seguinte, que hoje o que nós chamamos de arte contemporânea é saber que os artistas se preocupam com o experimentalismo. O que quer dizer isso? A arte contemporânea trabalha com experiências, com experimentações.
Nós vamos ver alguns quadros na frente, algumas obras de arte mais à frente, e vocês verão como que os artistas, eles se preocupam muito com o experimentalismo, com a experiência, né, do processo. Então vamos lá. Próximo leitor ou leitora. Se quiser, eu posso ir. Com certeza, meu amor, não precisa nem pedir. A arte contemporânea funda-se sob o signo. Por favor. A arte contemporânea é uma espécie de espantalho que a todos assusta. Ótimo. Olha o que esse pensamento do Jardel Dias Cavalcante está dizendo. Que a arte contemporânea parece um espantalho. Aquele que fica lá no meio da horta, da plantação, assustando a todo mundo. Porque as pessoas que não entendem de arte contemporânea, elas ficam assustadas. Continue, meu amor. A arte contemporânea funda-se sob os signos do experimentalismo e do hibridismo. Isso implica dizer que os artistas contemporâneos, além de se valerem de materiais tradicionalmente conhecidos e utilizados ao longo da história da arte, como tintas, telas, bronzes, gesso, que dão contornos tradicionais, formas artísticas da pintura e da escultura, fazem questão também de investigar novas possibilidades de criação, como recursos audiovisuais, alimentos e objetos do cotidiano, além de verem no próprio corpo humano materialidade para a composição de suas obras. Excelente, excelente. O que está dizendo aqui? Olha, que a arte contemporânea, ela se fundamenta em duas coisas. Na experimentação, ou seja, no experimentar, você vai experimentar coisas novas, e também no hibridismo. O que é o hibridismo? É a mistura de várias coisas de arte. Eu posso fazer uma obra de arte, por exemplo, envolvendo pintura, escultura. Tá vendo? Eu posso envolver várias coisas. Isso é hibridismo. Então, os nossos artistas contemporâneos, ou seja, os artistas de hoje, eles usam materiais que já são conhecidos ao longo da história da arte. Todos usam tintas, todos usam telas, gesso, bronze, certo? Todos usam isso. Mas utilizam isso para fazer com que as suas obras de arte sejam feitas de uma forma bem moderna. Antigamente, o pintor utilizava também disso aí, da tinta, da tela, mas ele seguia regras, ele seguia método. O nosso artista de hoje não segue isso, apesar de usar os mesmos materiais que eram utilizados. Pode continuar a leitura, por favor. Apoiando-se nessas associações, surgem determinados procedimentos com base nos quais um número significativo de obras de artes contemporâneas é pensado e realizado. Entre esses procedimentos destacam-se instalações, a performance e o happening. Isso, certinho, o happening. Então é o seguinte, aí os artistas hoje, eles utilizam 3 procedimentos. O primeiro chama-se instalação. O segundo, performance. E o terceiro, o happening. Então vamos entender o que é isso. Vamos para a instalação. Quem gostaria de ler? Poderia ser um homem neste momento? Um rapaz? Eu posso ler, Márcio. Pode ser esse rapaz. Tá. De acordo com a enciclopédia Itaú Cultura, a instalação é uma modalidade de produção artística que lança a obra no espaço, com o auxílio de materiais muito variados, na tentativa de construir certo ambiente ou cena, cujo movimento é dado pela relação entre objetos, construções, o ponto de vista e o corpo do observador. Para a apreensão da obra, é preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e aberturas, ou simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói por meio da disposição das peças, cores e objetos. Continue. Seus usos remontam à década de 1960, quando o termo foi incorporado às artes visuais,
Considerando-se a maleabilidade da instalação, a multiplicidade de formas que pode assumir, os materiais de que você pode se valer, bem como o fato de poder ser relocada para outros lugares. Vários artistas contemporâneos recorrem a esse procedimento. Perfeito. Olha, nós falamos que existem 3 procedimentos, né? O primeiro, instalação. O que é instalação? O artista pega, lança a obra no espaço. Aí utiliza vários materiais para fazer isso. Então ele lança, literalmente falando, a obra dele pelo espaço. Tá? Então é o seguinte, aí aparece um tanto de dobras, um tanto de aberturas, que você vai ter que caminhar no meio da obra para você entender o que aquela obra está significando. Isso não começou agora, não. Começou na década de 60, certo? Quando eles começaram a utilizar essa técnica chamada instalação. Então, os objetos podem assumir várias formas. Pode ser levar de um lugar para o outro, né? Que o artista utiliza-se disso. É o caso do artista Louise Bourdieu. Ela nasceu na França e foi naturalizada nos Estados Unidos. A obra dela é composta por desenhos, esculturas e instalações. Tem um forte apelo de memória, fazendo vínculo entre o que você vive e as relações da artista. Olha essa obra de arte aqui, gente. É da Louise Bourgeois, que é uma francesa que se radicou nos Estados Unidos. Essa obra se chama Aranha, Spider, em inglês. É um retrato desdobrável, está no Museu de Arte Moderna em Nova York. Eu, particularmente, eu tenho pavor dessa obra aqui, ó. Pavor, porque eu tenho pavor de aranha. O que é aquela cadeira no meio? Hã? O que é aquele negócio parecido com uma cadeira no meio? É uma cadeira, porque você vai entrar, você vai se sentar e vai ficar vendo a aranha por dentro, como que ela é por dentro. É um tipo de obra que você anda dentro dela. Você passa no meio das pernas da aranha, olhando as dobras, tá vendo? Você vai lá na frente, você senta na cadeira e olha para cima para ver como que a aranha é por dentro. Na verdade, assim, lembra uma aranha, mas não tem aquelas características totais de uma aranha. Por isso que é experimentalismo, ou seja, você bate o olho e aquilo tem que te lembrar alguma coisa. Então, por exemplo, a primeira coisa que você bate o olho, eu já achei que era uma aranha. Tem gente que às vezes olha para aí e não vê uma aranha. Né? Pode ver o Adrian, por exemplo, acho que é o Adrian. Então a gente bate o olho e você já vê que é uma aranha. Só que tem coisa, ela não tem olho de aranha, ela não tem bundinha de aranha. O que nos leva mais a acreditar que seja uma aranha são as pernas. E olha o tamanho, observe os quadros que estão na parede lá. Olha a altura que é dessa aranha. E ela pode ser levada a vários museus. Oi? 28 patas? Se minha conta não tiver muito... Picou a internet, não ouvi. Aí, ó, picou, não tá dando para ouvir. Se minha conta não tiver muito errado, isso aí também não tem 8 patas, tem 7. Tem 7 patas? A não ser como eu esteja escondido. 3, 4, 5, 6, 7. Eu não tô enxergando a oitava, não. Só se a oitava tá lá atrás. Não tá dando pra ver. Tem 8, tem uma lá atrás, Eu vi, do outro tem lado. uma atrás da cadeira. Atrás da cadeira tem Aranha tem uma. 8 patas? Sim. Credo. Eu nunca contei, que eu tenho pavor. Você não contou também, não. Você leu, né? Você estudou em ciências. Gente, credo, eu tenho pavor de aranha. E tem gente que come caranguejo na praia. O caranguejo é primo da aranha. Como é que alguém tem coragem de comer aquilo? Camarão. Meus amores, isso aí é uma exposição, né, que está lá no Museu de Arte Moderna, em Nova York. Essa escultura, ela vale uma fortuna. Parece-me que ela vale 250 milhões de dólares. Ela é toda feita com ferro. Tá vendo? Então, o artista teve que ter a percepção de retorcendo o ferro de tal forma que lembrasse uma aranha. E é chamada de Spider. É da Louise Bourgeois, uma artista francesa que mudou-se para os Estados Unidos. Nela você vê uma de suas instalações. Há uma aranha de grandes dimensões em cima de uma... Não, gente, eu estou lendo, eu gostaria que alguém lesse. Quem pode ler?
Vamos, gente, qualquer pessoa que queira ler. O que que foi? Eu posso ler. Quem pode ler para mim? Eu. Isso, garota, pode ler. Nela vê-se uma de suas instalações. Há uma aranha de grande de grandes dimensões em cima de uma espécie de gaiola, que representa o corpo da aranha, dentro da qual há vários objetos que remetem à infância do artista, tais como pedaços de tapeçaria, de ossos e frascos de perfume. A aranha é um dos elementos mais recorrentes em suas obras, explorada em diversas linguagens. Para ela, é possível estabelecer uma relação entre a aranha e a figura da mãe, não só pelo fato de supostamente ambas serem protetoras, mas também por realizarem uma atividade voltada à tessitura. A mãe, a tapeçaria, a aranha, teia. Perfeito. Eu não percebi nada disso. Vocês perceberam que, olha, essa redoma aqui seria o corpo da aranha. E lá dentro, o que que a artista colocou? Tudo que lembrava a infância dela. Pedaço de tapete, perfumes, né? A cadeira para você sentar lá dentro e observar a aranha por dentro e tal. Bom, essa estrutura aqui seria a estrutura interna da aranha. E, ao mesmo tempo, o que que a artista fez? Uma associação com a infância dela. Então, durante a infância dela, ela lembra de tapetes, ela lembra de perfumes. Tudo que lembrava a infância dela, ela colocou aí dentro dessa redoma que lembra o corpo da aranha. E outra coisa, ela fez uma associação com a mãe. Por quê? Muitas mães mexem com tapeçaria, né, que é costurar algum pano, né, que é colocar o botão que está faltando na blusa do filho, que é fazer um tapete, né? As vovós, por exemplo, elas ficam fazendo crochê. Isso lembra a aranha fazendo uma teia, a aranha tecendo uma teia. Então ela associa aranha com mãe, né, de aranha ser super protetora. Olha, você vê como que o artista vai além, né? Aquilo que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos que possa existir, na cabeça do artista existe, tá? Por favor, continue lendo. A simbologia desta obra é construída com base nos objetos cotidianos que foram retirados de seu contexto, bem como nos elementos construídos pela própria artista, como a aranha feita em bronze. Tal procedimento mostra a versatilidade da instalação, que parece não pôr limites ao potencial criativo do artista. Isso. Então, qual que é a simbologia dessa obra, né? Ela foi feita em cima de objetos cotidianos. Por exemplo, o tapete, o perfume. Só que o tapete fica num lugar, o perfume fica no outro lugar. São contextos diferentes. Ela foi lá, tirou os objetos do contexto deles e trouxe para o contexto da aranha, né? E ela mostra também que não tem limite a criatividade de um artista, né, ao fazer isso aí. Bom, nós vimos a primeira técnica, que é a técnica da instalação. Agora vamos ver a técnica do performance e do happening. Né? Quem poderia ler para nós agora dos meninos, dos homens? Eu posso Eu ler. posso. Então vamos lá. Você não vai não, Pedro? Ué, eu já li. Então Ué, tá, então de eu novo. posso. A performance e o happening são manifestações artísticas que se valem da materialidade do corpo como forma de expressão, de reflexão sobre o sujeito e sobre a própria arte. Nesses procedimentos, percebe-se que existe uma simultaneidade entre o momento de produção da obra e de sua recepção, diferente do que, em geral, acontece em outras formas artísticas. Para continuar? Agora quem está pedindo, Felipe? Não, Márcio, mas eu posso ler. Isso, pode ser o Felipe agora. Obrigado, Pedrinho. Vai lá, Felipe. Nessas manifestações artísticas, as ações são espontâneas ou planejadas, executadas tanto em ambientes públicos quanto privados, caracterizadas pela efemeridade do momento,
podendo ou não ser registradas por meio de fotografias ou de vídeos. O que se percebe é que não existe um grande consenso ao diferenciá-las. Supostamente, o opening exigiria a participação do público, enquanto na performance essa participação não seria obrigatória. Além disso, o opening seria uma ação mais espontânea e a performance mais planejada. Ótimo, obrigado, Felipe. Gente, aqui está falando de duas manifestações agora, né? Da performance e do happening. Bom, utiliza também a materialidade do corpo. Nesse caso agora, pode-se utilizar o próprio corpo da pessoa para fazer isso aí. Em vez de você utilizar objetos, você utiliza mais a presença do corpo. Qual que é a diferença da performance e do happening? A diferença é que pode ter público ou não, né? O happening, por exemplo, seria uma coisa mais espontânea, enquanto a performance uma coisa mais planejada, tá? Nós temos uma artista, uma performer chamada Maria Abramovic. Ela é uma sérvia, lá da Sérvia, tá? Um dos países balcânicos. Ela tem mais de 40 anos de carreira e ela já fez uma série de ações em vários lugares do mundo. Ela ou o ex-marido dela, que também é um artista. Ela não só questiona a passividade do público, como ela instiga o público a participar. Certo? Olha que bacana. Aqui, ó, vamos ver o exemplo aqui agora. No happening e na performance, nós não utilizamos mais objetos. Nós utilizamos o corpo. Então, desde a década de 70, a Maria Abramovic, ela vem fazendo trabalho de performance, tá? E o trabalho mais famoso dela foi em 2010, chamado The Artist is Present. Ou seja, o artista está ou a artista está presente. Né? E ela virou uma estrela da arte contemporânea. Olha esse pôster dela, o primeiro posto, né? O primeiro posto fala o seguinte: a artista está presente, né? E o mais difícil é fazer algo que está próximo de nada. Na imagem à direita, ela está fazendo uma performance com um visitante. Olha o que ela faz. Ela e o visitante ficam sentados, um de frente para o outro, como se fossem hipnotizados, como se fossem estátuas. Isso é uma obra de arte, que utiliza o corpo dela e o corpo do cara que está sentado. Entenderam? Olha que coisa mais doida. Né? Os dois colocam uma mesa, colocam duas cadeiras, e os dois ficam em forma de estátua, um olhando para o outro, sem fazer nenhum movimento. Tá? Isso aí pode ficar o tempo todo, enquanto os dois aguentarem. Tá? Enquanto os dois aguentarem, eles ficam nessa posição. É o chamado performance ou happening. Tá? Então, nessa performance, vocês viram? A artista se sentava em silêncio, em uma cadeira colocada numa das salas do MoMA. O MoMA é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Era colocada uma outra cadeira de frente para ela, né, e ela diminuiu o seu ritmo, um observando o outro. Ela conseguiu ficar 716 horas nessa posição. É claro que não são 716 horas direto. O dia tem 24 horas. Imagina a pessoa ficar 24 horas sentada nessa posição. Agora, você imagina 716 horas? Claro que não. Né? Mas é um exercício contemplativo. Várias foram as pessoas que se emocionaram. Né? Tem pessoas, por exemplo, que elas começaram a chorar diante dessa manifestação artística. Tá bom? No livro de vocês, tem um QR Code. Eu gostaria que vocês entrassem depois nesse QR Code e verificassem o que os artistas falam sobre a arte contemporânea. Combinado? E amanhã nós vamos analisar as obras de Inhotim. Olha que bacana aqui, olha, essa obra do Chris Burden, né, que chama Bean Drop, que está lá em Inhotim. Nós já estivemos em Inhotim, eu acredito que vocês também já devem ter estado em Inhotim. Até a escola já fez até uma excursão para lá. E lá existem muitas obras contemporâneas.
é o que nós vamos analisar a partir de amanhã, para não confundir a cabeça de vocês.